qual é esse regime, né? Que é muito estranho ao Ocidente, a questão religiosa que se cruza com o Estado, enfim. Olha, a pergunta é muito boa, Eduardo, porque o Irã é um país muito complexo. Em alguns pontos, inclusive, o Irã é um país que se assemelha com o Brasil. Até muitas pessoas comparam os iranianos com os brasileiros em alguns sentidos. Por exemplo, o Twitter é banido no Irã, mas o Ayatollah Khamenei, ele se manifesta pelo Twitter. A expressão lei para inglês ver, no Irã, ela é levada às últimas consequências, assim. E é realmente um país muito complexo. O primeiro elemento que mostra essa complexidade é que o Irã passou por uma revolução islâmica em 1979. Só que o Irã é um país persa, o Irã não é um país árabe, mas mesmo esse ponto ele é um pouco mais complexo do que poderia parecer, porque o Irã tem mais ou menos 80 milhões de habitantes, só que desses 80 milhões, 50%, 60% são persas. O resto são azeres, como o próprio Ayatollah Supremo, são árabes também, curdos, baluches, ou seja, o Irã tem muitas minorias étnicas. Ele é um país muito complexo até pela sua geografia. Mas o ponto que eu ia ressaltar é que, ao contrário do que poderia parecer para muitas pessoas, o xiismo ele é uma versão menos ortodoxa do Islã. Inclusive, dessa vez que eu viajei para o Irã, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu vim da Turquia. Na Turquia, a gente escuta 5 vezes ao dia o chamado para as orações, tal como determina o Alcorão. No Irã, eu não escutava ou escutava muito fraquinho. Eu cheguei a perguntar para um iraniano que brincou, olha, os iranianos eles são muçulmanos preguiçosos. Lembrou de novo o Brasil aqui com o nosso catolicismo um tanto quanto não muito afirmado, da pessoa que vai para a missa, mas nem presta atenção no que o padre diz. É muito semelhante nesse sentido. Então, existe uma contradição aí, existe uma tensão. E o sistema político, ele é propositadamente caótico. É claro que o Irã não é uma democracia liberal, mas tampouco o Irã é uma ditadura clássica, como a gente já cansou de ver. Mesmo que o Ayatollah Supremo ele seja a autoridade máxima no Irã, não é ele que governa. Ele tem um presidente que é eleito pelo voto popular, mas, ao mesmo tempo, as candidaturas têm que ser previamente aprovadas. Existe um conselho dos guardiães que elegem um Ayatollah Supremo e podem destituí-lo em determinadas situações. Existe uma assembleia com até vagas especiais para as próprias minorias. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o Irã tem uma pequena parcela de judeus. E os judeus têm direito a um cargo, um assento na Majlis, na sua Assembleia, no seu parlamento também. Então, o Irã é um país realmente muito complexo e eu reitero que o elemento da geografia é importante porque ele é cercado por cadeias de montanhas, ele tem um amplo deserto, é o deserto mais quente do mundo. E por que isso é importante? Porque isso dificulta a comunicação interna, isso ajuda a explicar por que tanta diversidade étnico-linguística. Então, o Irã é realmente um país bastante complexo e o seu sistema, embora não seja uma democracia liberal, sem dúvida, ele precisa dar conta um pouco dessa diversidade. Inclusive, muitas pessoas apontam que talvez tenha sido até esse o sucesso do atual governo em comparação com o Shah, que era muito mais duro em relação às minorias, em relação à oposição, do que é o atual governo. Por exemplo, na questão dos protestos de 2022, da menina que faleceu, que alegadamente foi assassinada, inclusive, houve uma mudança na interpretação da lei. Embora a lei em si não tenha mudado, houve uma determinação de que a lei da obrigação do véu não deveria mais ser aplicada. Tanto que, se vocês forem agora no YouTube procurarem imagens de Teherã, pessoas que viajaram para Teherã, vocês vão ver várias mulheres que não estão mais usando o véu, mesmo que, em teoria, siga uma obrigatoriedade. Então, esse é um governo que ele sabe que ele está em constante tensão e que ele precisa, minimamente, ser responsivo, pelo menos parcialmente responsivo, a essas demandas da população, não por interesse, vontade, mas até por medo, por receio de que, se pressionar demais, isso acabe sendo negativo para os seus próprios interesses. Perfeito. De fato, essa questão sobre a complexidade do Irã, ela aparece em várias análises que a gente tem visto por aí, que vai levar em consideração todas essas minorias étnicas que fazem parte do Irã, e as suas próprias relações com o entorno geopolítico do Irã, e como, ao longo da história, elas foram construídas. Que a gente pensa hoje em dia a política externa iraniana sendo completamente contrária a Israel, mas antes da Revolução de 79 não era tão
contrária, sim. Eram aliados, inclusive. O Shah até votou pela criação terminar o mandato da Palestina. E depois mudou completamente a orientação da política externa. Só que isso também é um reflexo, vai gerar um reflexo hoje em dia nessas diferentes interpretações do que o regime iraniano pode fazer. E quanto às fronteiras da Turquia, a fronteira do Iraque também, eu vi alguns relatos também que essas fronteiras elas ainda estão abertas, então países ocidentais estão orientando os seus cidadãos a saírem de lá, a fronteira com o Iraque, com o Azerbaijão, elas estão abertas, então acho que também tem uma questão regional que a gente pode explorar ainda. Perfeito. O Irã ele é acusado de violações de direitos humanos, né, com frequência, né, de prisões em larga escala, condições desumanas nesses centros de detenção, enfim. Isso tem sido mais uma sustentação do governo? Esses métodos têm sustentado mais o governo ou tem feito com que ele fosse mais questionado e mais tensionado mesmo, principalmente externamente? Olha, essa também é uma questão bastante importante e bastante difícil. Eu costumo dizer que é sempre melhor para um grupo político exercer a sua hegemonia com o mínimo possível de violência expressa. Porque quando ele é obrigado a usar uma violência muito clara, ele expõe para o grupo que está sendo dominado que isso está acontecendo por meios agressivos, violentos, isso pode criar as condições para uma repressão. Agora, nem sempre grupos ou sistemas políticos autoritários, quando usam da força, se enfraquecem. Aqui mesmo, na ditadura militar, por exemplo, talvez até porque os movimentos guerrilheiros de oposição não eram tão contundentes, não eram tão significativos, a partir do momento que o regime apertou a força contra esses grupos foram praticamente dizimados e não houve perda significativa nenhuma para o regime político. Me parece que no caso do Irã, não necessariamente esse é o caso, porque o Irã também é um país muito grande, mas o Irã, a sua complexidade joga a favor e joga contra. O fato de que o Irã é um país complexo e com tantas minorias é sempre uma porta de entrada para alguma tensão, para algum movimento separatista, para algum questionamento maior em relação ao governo, a um desentendimento. E, nesse sentido, o uso da força pode, muitas vezes, sair pela culatra. Eu diria que, até o momento, ele foi efetivo no sentido de impedir, pelo menos, a criação de um movimento político organizado. Porque a gente vê, sim, como a gente comentou mais cedo, esses protestos, eles vêm ocorrendo recorrentemente ou intermitentemente, mas ainda carecem de uma organização política clara, de uma liderança. Talvez essa repressão consiga evitar o surgimento de uma orientação política clara. E, nesse sentido, ela ajuda o governo, a revolução, a se manter. Agora, ao mesmo tempo, cria sempre uma tensão e as pessoas ficam desconfortáveis com isso. Mas a gente não pode esquecer também que a gente está assistindo de fora. E de fora é sempre diferente. Por exemplo, a gente vê nesses protestos várias manifestações violentas desses manifestantes, mas como a maior parte das pessoas está insatisfeita com, aqui no Brasil, digo, né, com o sistema repressivo no Irã, a gente não dá bola para isso. Agora, toda vez que acontece uma manifestação violenta aqui no Brasil, que a polícia reprime, o que a gente vê é um monte de gente dizendo: não, mas peraí, mas está sendo violento, isso aí não pode acontecer. Isso pode estar acontecendo no Irã também. Muitas pessoas, talvez não satisfeitas com o regime, estejam vendo manifestações violentas e dizendo: não, mas espera aí, não é essa forma de lidar com essa questão. Então, tudo isso apontando para uma complexidade do problema. Agora, é claro, com certeza não é bom para o governo se ver diante de manifestações massivas, o governo não está satisfeito com isso, e ter que usar a força para reprimi-las é algo que pode até resolver o problema do ponto de vista do governo no curto prazo, mas pode também criar fissuras em médio e longo prazo.